Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo está meu companheiro de bancada, João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Ô, Carol, quanto tempo, hein? Pois é, faz um tempinho que a gente ficou sem gravar aqui. Pois é, agora nós vamos. Retomar, né? É que nós gravamos bastante as histórias, É, né? Agora a gente fez uma gavetinha aí, vai ter bastantinho pra gente ninguém contar. vai ficar desabastecido de Não, resenha. a resenha vai ter à vontade. Boa tarde, boa noite, Bom bom dia, dia. né? Cada um com o seu. Olha, a gente vai hoje dar uma boa viajada, né? Eu acho que eu vou tirar você da sua linha do tempo. É boa viajada, para você é assim, 1977, está muito longe, não? Não, tá não. Você Tá nem não. pensava Tá em, pertinho. você nem pensava em nos visitar ainda, né, Não, cara? ainda não. Tava lá em cima decidindo se eu ia descer. Será que eu vou? Será que eu não vou? Mas a gente vai de novo entrar naquela história. É interessante, né? Há coisas que não acabam, né? Eu até no artigo aí, quando eu escrevi essa resenha, né? Eu fiz uma comparação com o livro do Zerni Ventura, lá, que é 1968. Ele vai, 1968, o ano que não acabou. Né? Então, a saga Corinthians e Ponte Preta, ela vai, lá de 1977, ela vai perdurar, sempre vai ter história, sempre você vai pegar uma Sempre vai coisa. surgir um Um detalhezinho, né? detalhezinho. E né, nesse artigo aqui, eu procurei recompor três personagens que, ao meu ver, foram assim os mais destacados, né? De um jeito ou de outro, mas foram os que mais polemizaram, né, ao longo da história. Até hoje continuam polemizando. Um é o juiz, que era o Dulcídio, né, que foi o Dulcídio Vanderlei. O outro foi o Basílio, que fez o gol, né, o gol que deu ao Corinthians o título lá de 1977, dia 13 de outubro. Os corintianos não esquecem jamais. Você sabe que tem corintiano, viu, Carol? Que ele considera mais esse título do Corinthians do que o Mundial, sabe? Aqueles mais experientes, né? Sim. Né, que viveram. Porque o Corinthians vivia uma... Nossa Senhora, era Até porque é o uma... Mundial do Corinthians, né? Não, Eu sou então... São Paulina, né? Então, Aí eu tiro sarro desses vocês mundiais têm aí. três, né? É, Nossa 3. Senhora. Então, peraí, vamos lá. Vocês têm três, o Corinthians tem dois, o Santos tem dois, acho que o Flamengo tem... O Palmeiras tem quanto? Não tem, né? Ah, Judiação. você, você gosta, né? É, só um pouquinho. Mas então, falando sério, o Basílio, né, que eu citei, o Dulcídio, que nós estamos citando aqui, né, que foi personagem, o Basílio que fez o gol, e o que é o central da nossa história aqui, que é o Rui Rei, né, que esse até hoje se fala do Rui Rei. Sim. E depois tem uma coisa assim muito para alguns inexplicável, mas a gente vai até explicar aqui, né? Quer dizer, esse levantamento da história nós vamos concluir a razão. O fato é que o Dulcídio, que estava apitando o jogo, até hoje muita gente fala, porque foi comprado e tal. Não foi nada disso, viu, Carol? Não foi nada disso. O Dulcídio era um árbitro, ele era São Paulino para o teu governo, viu? Não conheço, mas já amo. Então ele era São Paulino declarado, né? Um árbitro polêmico, assim, durão, né? Dulcídio ele era PM, né? Ele era da Polícia Militar de São Paulo. Gostava de andar armado, gostava de dar uns tiros. Eita. Mas tiro mesmo, né? Tiro dele é tiro mesmo. Então ele era assim muito durão. Mas no meio os jogadores gostavam dele. Falava muito, xingava muito o jogador, tal, mas os jogadores tinham assim um respeito, Um respeito por ele. tinha assim uma consideração por ele. E ele foi o cara, né? Ele foi o juiz que expulsou o Rui Rei naquele 13 de outubro. Como eu disse, São Paulino declarado, mas nunca também se provou nada que ele tenha tido tendência, né? Vou expulsar o Rui Rei para favorecer o Corinthians, né? Aquilo foi, de fato, uma casualidade, porque aconteceu o lance no começo do jogo, o Rui Rei se incomodou por uma falta de ataque, né? Uma falta de ataque que ele inverteu. Foi uma falta do zagueiro em cima dele, Rui Rei, e o juiz, o Dulcídio, eu acho que inverteu. Isso na visão do Rui. E foi reclamar. Só que na reclamação eles bateram boca. E quando bate boca, o Rui Rei
né, também exagerou. Falou assim, Acabou vai perdendo tomar a no... Né? razão. Aí, Aí fica difícil, né? aí o juiz falou, porque ele falou assim, se de repente até, né? Mas ele foi assintoso e tal. Então, acho que o Dulcídio, também nervoso, que campo lotado, decisão, acabou expulsando o Rei e aquilo virou polêmica, né? E é uma situação delicada, né, João? Porque, assim, você, na posição de juiz, se você não repreende uma atitude dessa, você perde o controle ao longo do jogo, Foi o que ele principalmente foi desses jogos mais mais disputados, né? disputado, foi o que ele pensou. Eu não sei ali, né? Como diz, né, Carol, até hoje isso daí é polêmico, até hoje é questionado. Por quê? Porque era um jogo decisivo, então todas as dúvidas elas vieram. Quer dizer, a dúvida, muitos levantaram que o Dilcídio estava comprado, aquelas coisas, né, aquelas conspirações. Agora, a grande maioria, principalmente em Campinas, e também porque ali, naquela decisão, o Brasil inteiro era Ponte Preta contra o Corinthians. Sim. Quer dizer, era todo mundo contra o Corinthians. O pessoal queria ver o Corinthians ficar mais um ano na fila, como sempre é. Aham. Quem não é corintiano Torce contra. torce contra. Então foi aquele clima, né? E era o último jogo, o Corinthians tinha vencido, era a terceira partida, o Corinthians tinha vencido a primeira, a Ponte venceu a segunda, e quem ganhasse aquele jogo seria o campeão paulista, que era muito representativo. O campeonato Sim. estadual, você deve ter vivido essa época Eu com vivi a seu época que pai. o Paulista O era... Paulista era valorizado. Era muito valorizado. Por exemplo, o Mojimirim apareceu no Sim, Campeonato Paulista. sim, Né? O Mojimirim do Vadão apareceu no Campeonato Paulista. Então, o Campeonato Paulista todo mundo queria. Ele era mais valorizado, as pessoas preferiam ganhar o Paulista do que o brasileiro. Sim. Era um negócio, né? Era o que valia. E então ficou essa coisa. O Dulcídio foi comprado, e o Rui Reis se vendeu, né? Que, poxa, começo de jogo. Então, até nesse artigo eu procuro também esclarecer. O Rui Rei também não se vendeu. Porque se isso tivesse acontecido, a primeira providência que ele teria feito era tirar a família de Campinas. Se ele tira, outros falam assim, mas aí ia dar muito na vista. Mas ele não ia arriscar, né? Lógico. Ele não ia arriscar, porque acabou o jogo, os torcedores foram lá quem conheceu foi na casa dele lá. Protestar, Precisou né? polícia Nossa. intervir e tal, senão não matava lá a família dele, né? Então, acho que se fosse doloso, ele teria providenciado a saída da família. Então, foi uma coisa impulsiva, aconteceu mesmo. Pode ter acontecido isso, muitos jogadores relatam, né? Companheiros dele, que talvez ele tenha passado um dia intranquilo, de repente, né, enveredado assim, sei lá, deve ter tido um distúrbio emocional, porque o jogador tem disso. Às vezes é dia, né? Acordou virado. Acabou Os tendo uma jogadores, tem uns atitude que meio- sentem mais, ficam mais, né, ficam mais excitados, outros entendem melhor. Só que era uma decisão, né, para quem viveu aquilo, era um negócio, o Brasil inteiro falava, era o mundo inteiro, era um negócio forte, contundente. E aconteceu, né? Aconteceu que naquele início de jogo o Rui Rei foi expulso. O jogo correu, a Ponte com 10, o jogo todo. E aí, no final, né, acho que foi 36, por aí, 36, 37 minutos, que o Basílio faz o gol e dá o título ao Corinthians. E o Basílio também vira personagem, né? Ele vira personagem, porque quem não acompanhou assim, mas tem uma ideia da história, escuta, quem que você lembra daquela decisão? Vai falar, um deles vai falar o Basílio, que foi o autor do gol. Aliás, tem um fato curiosíssimo que o meu companheiro, meu colega de CBN, na época era repórter junto comigo, o Flávio Botelho, Flavinho, corintiano roxo. muito. O cachorro do Flávio chamava Basílio. Na época que a gente era colega de Ele redação, pôs nome de Basílio. ele tinha um cachorrinho que chamava Basílio. Já virou estrelinha, né? Porque faz tempo essa história. Mas ele, por conta desse jogo, desse gol. Era homenagem. Era uma homenagem. E quantos Basílios que não devem ter nascido, né? Exato, né? Quantas crianças não foram assim, batizadas? corintianos e tal. Porque, gente, era uma saga. O Corinthians não ficava... Ele não conquistava nada, fazia 23 anos. E, nossa senhora, era um tormento. E a cada ano... E o Corinthians tinha times bons, mas não conseguia.
e justamente foi quando coincidiu de fazer uma decisão contra a Ponte, que também não tinha título, não continua não tendo, né? Então seria legal até para o futebol se a Ponte conquistasse, mas a força do Corinthians era muito grande, né? E a própria política tinha interesse, né? Sim. Porque a gente vivia um regime militar e era importante o futebol para o sucesso do regime, né? Em todas as peças do futebol, o regime aproveitava, né? Com Regime certeza. federal, Sim. estadual, governo do estado era o Paulo Egídio Martins, mas era tudo assim, não tinha eleição direta. Você não elegia o governador por voto, era colegiado, né? Então ia lá no Congresso, votava, o governador é fulano, tá, quer dizer, não tinha representatividade. Era só aceitar. Era a ditadura, né? Era a ditadura que a gente viveu e a gente sentiu que era viver uma ditadura. Muito bem. Então tinha realmente um interesse, porque o Corinthians era o povo, Claro. como continua sendo, né? Então uma vitória do Corinthians, ela porque muita coisa, sabe, o regime usa para poder fazer apanágio, né? Quer fazer uma medida lá, mas tem o futebol, então distrai a atenção. Distrai o pessoal enquanto a Isso é gente faz o que precisa uma fazer, técnica né? usada Desde sempre, né? desde sempre, né? Inclusive hoje se usa, por vezes, Exatamente. se usa muito isso. Então, o Basílio passou como herói, né? E até hoje o Basílio vive daquele gol, que ele faz seus eventos, Sim. né? Faz as suas aparições e tudo. Enfim, né? O Basílio se tornou um grande ponto central da história. E para a gente acentuar, o Basílio nunca foi um grande jogador, um cara fora de série, um craque, né? Ele começou, jogou na Portuguesa, era um jogador mediano. Aí, quando o Corinthians contratou como compor banco, né? Para compor o elenco. Compor o elenco. Sim, sim. Vai contratado, vai compor o elenco. Não veio como estrela. Destaque, né? Como E lá no estrela. Corinthians tem uma coisa, quando vem a estrela, toca sirene, né? O Basílio não teve sirene tocada, tá? Porque ele não era nada assim, né? Não tinha peso, não tinha representatividade, mas quis o destino. Acabou ganhando seus 5 minutos de fama E e vale aproveitou, né? pela eternidade. E aproveitou. Né? Então, ele foi um dos personagens também. E quanto ao Rui Rei, que o Rui Rei, vamos ver como jogador. O Rui Rei era um bom jogador, era um atacante, centroavante, veio do Flamengo para a Ponte Preta. Quem trouxe o Rui Rei aqui para Campinas foi o Jorge Vieira, que era o treinador. E ele era um canhotinho, mas muito habilidoso. E no jogo anterior, ele fez o gol que deu a vitória à Ponte. A Ponte ganhou por 2-1, ele fez o segundo gol. Então, ele estava no auge. Né? Até mais um motivo para a gente entender que não foi realmente, não tem nada de estar vendido, não. Até porque, em termos de carreira, né, João? Não foi nada ele vantajoso ele pra não ele. precisava, né? Porque, por exemplo, ele saiu da decisão, ele saiu grande, ele saiu valorizado como jogador, né? Então, teve esse fato, mas se a gente excluir e tratá-lo como bom jogador, ele era bom jogador. Não vou dizer cracaço, mas era um bom jogador. Muito bem, aí acaba a decisão, a polêmica continua, como continua até hoje. E o que aconteceu? O Rui Rei, em Campinas, ficou à margem, ficou esquecido. Mesmo na Ponte Preta. Por isso, até acho difícil a gente pensar que foi intencional, né? Que Colocou a carreira dele isso, só veio contra num buraco, praticamente. Exatamente. Imagina. E aí, o que aconteceu? Ele foi entrando em depressão, inclusive. Né? Foi ficando difícil para ele. As acusações, aquela coisa, aquele clima. Não foi legal, não foi. E assim, desconfiança de todos os torcedores. Não era só da Ponte, não, de todos os torcedores. Então, ele amargou aquela. Fica marcado, né? Isso fica marcado. Ele guardou aquela, né, dura, né, aquela pressão, aquela mágoa, né, com tantos jogadores, já aconteceu com tantos jogadores. E aí o Corinthians seguiu a vida dele. Aliás, é curioso que o Corinthians veio jogar logo depois com a Ponte aqui, pelo Campeonato Brasileiro, coisa assim de menos de um mês depois, e tomou uma lavada da Ponte. Olha, de 2-0. Né? A Ponte deitou e rolou. Né? Tava a diferença que existia, mas naquele dia deu o Corinthians. E então ele aqui em Campinas, chateado e tal, e o Corinthians continuou a sua vida.
E o Vicente Mateus, que era o presidente do Corinthians, que é outra figura, é outro personagem folclórico, que tem muita história do Vicente Mateus, ele era durão, aquela coisa, né? Notadamente para administrar o Corinthians, mas ele tinha um coração muito grande. E aí alguém, até ligado ao rei, no meio empresarial, no meio empresarial esportivo, falou para ele, falou assim que o Rui Rei estava em Campinas, magoado ali, né, em depressão. Mas só falou isso para o Matheus, né? Foi um comentário. Porque resquícios do jogo, o Rei está lá em Campinas e tal. E o Matheus guardou aquilo. O Matheus guardou aquilo e ficou cafifado, né? Remoendo. Remoendo. Falou, mas por quê, né? Como quem diz, né? Poxa, foi expulso e tal. E o Matheus não tinha essa de, né? É um cara riquíssimo, miliardário, corintiano, assim, fanático. Ele era presidente do Corinthians, mas tinha um coração bom. Então ele chamou, passou que uma semana depois do cara ter falado, ele chamou a direção técnica lá do Corinthians, né, que no caso tinha o seu Zé Teixeira, tinha o Oswaldo Brandão, que era o treinador, e ele comentou o que eles achavam do Rui Rei como jogador. E todo mundo falou bem como jogador. Aí ele falou assim, então eu decidi, não perguntou para o treinador, escuta, você quer? Não. Ele falou, não, então eu decidi que eu vou contratá-lo. Olha só. Lá numa reunião do Corinthians. Eu decidi que eu vou contratá-lo. O staff lá espantou, né? Mas, seu Matheus... Assim, do nada? Como, né? Lá tá, né? Ele saiu assim como... Não é mesmo? Como vilão, aquela, né? As coisas, vai contratar, vai dar, né? Puxa, vai ser um impacto. Não, eu quero contratá-lo para ajudar, porque ele está assim, assado, não está bem. Eu quero contratar para ajudá-lo, para ele retomar a carreira dele, porque ele é bom jogador. Então, vocês imediatamente vão a Campinas e me tragam o Rui Rei. Olha só. Eu quero o Rui Rei aqui no Corinthians. Assim fizeram, foram e chegaram, fizeram uma boa proposta, dentro dos padrões da época, e tal, e levaram o Rui Rei à ponte, abriu um sorriso, porque para ela o Rui Rei ali já ia ser um peso, ia né? ser um peso para a ponte, ela não ia mais conseguir resgatar diante de tudo que ia acontecer. Então, aquilo foi, né? E ele foi. Aí os rumores aumentaram, né? Tá com vendo, certeza. tá vendo. Mas não teve nada disso. Eu até chamo no artigo de a compaixão do Vicente Mateus. Ele mesmo que ficou sabendo, decidiu e falou, não pode vir. Aí veio para o bela Corinthians, atitude. Jogou contra a Ponte, fez gol contra a Ponte. É a lei do ex, né? E aí foi, né, foi um negócio assim insólito, né? E depois, olha só, ele encontrou com o Dulcídio num jogo do Corinthians, acho que foi com a Portuguesa até, no Pacaembu. Ele encontrou o Dulcídio, ia apitar, ele ia, né? Então todo mundo pensou, falou, pô, ele deve estar odiando o Dulcídio. Não, a televisão fez esse encontro. A televisão pegou o Dulcídio, chamou o Rui Rei veio e se abraçaram, sabe? O Dulcídio, o árbitro, se abraçou com o Rui Rei. E o Rui Rei falou, não, aconteceu, passou, entendeu? Não ficou com nenhuma mágoa. E depois eu fiz amizade com o Rui Rei, depois da carreira dele encerrada, ele morava no Rio, ele vinha muito a Campinas, que ele estava lançando um livro, e eu ajudei ele a lançar o livro. E muitas vezes eu conversei com ele sobre isso, né? Ele falou assim, não, sempre fala, ele era muito legal, até hoje, é uma pessoa, quem conhece, é uma pessoa pura, entendeu? É meio malinha, assim, sabe? Meio perna. Mas é gente boa, é um cara muito legal. E ele falou, João, pode acreditar, eu não tenho nada contra o Dulcídio, é meu amigo, aconteceu aquilo já passou, tal, e não tenho nada contra... E assim, porque ele também perdeu a cabeça no momento, né? Uma coisa que ficou ali elas por elas, dentro né? do campo, né? Lógico. Que, né? Foi uma situação de jogo ali também. Situação de jogo não extrapola, não é mesmo? Então, que esse nosso podcast aqui, Carol, sirva como mais um testemunho nosso aqui, que não houve nada além da aventura do fato, né? De um destempero, de um né? destempero que teria que acontecer, que aconteceu. Mas ninguém comprou ninguém, não teve mala para, sabe? Essa é pelo menos eu enquanto
condição de contar, eu vou contar e, né? Quem quiser consumir, que consuma. Não teve nada. Foi realmente o destino que fez tudo, que colocou, que fez o Vicente Mateus ter um pouco de pena e contratar, mas depois ele se recuperou no Corinthians, fez a sua carreira. Hoje está lá no Rio de Janeiro, tem um filho que joga, está cuidando da sua vidinha lá, não ficou milionário, não ficou rico, nada. Mas conseguiu encerrar a carreira conseguiu, com dignidade. com dignidade, isso. Né? Eu acho que é o mais importante. O torcedor pontepretano e o brasileiro, né, o torcedor corintiano, o brasileiro, quem acompanha o futebol, eu acho que tem que conceber o Rui Rei, protagonista maior daquela decisão, notadamente nesse affair, tem que conceber como um jogador honesto, um jogador que tentou fazer, que não foi em nenhum momento venal, desonesto, essas coisas aí. Que fique aqui o registro, mais um, né? É mais João? uma das funções nossas. Com certeza. Obrigada, João. Bom, se você gostou dessa história, dá aquela moralzinha pra gente, compartilha com os amigos, com a família, no grupo do condomínio, manda para quem você quiser. Se você quiser rever a história ou conhecer as outras, acesse o nosso canal no YouTube ou o site do jornal, diariocampineiro.com.br. Até a próxima.